Hora de falar sobre Memphis Depay. O atacante holandês que vive os últimos meses do seu contrato com o Timão é alvo de duas ofertas do exterior. Al-Ahly e Shabab Al-Ahly, duas equipes dos Emirados Árabes Unidos, já entraram em contato com o staff do jogador. Essa informação foi divulgada primeiro pelo jornalista chamado Santi Aouna. Consultei um empresário brasileiro que tem enorme influência no Shabab Al-Ahly. Ele admitiu que há a intenção da contratação do Memphis Depay. O problema é financeiro. Memphis Depay custa, como todos sabem, 6 milhões de reais por mês ao Corinthians. O jogador mais bem pago em atividade nos Emirados Árabes Unidos ganha na casa dos 4 milhões e meio de reais mês. Dessa maneira, dá para dizer que ou os times dos Emirados abrem os cofres e fazem o maior investimento da história do futebol por lá, ou o Memphis Depay vai buscar outras oportunidades. Inclusive, a primeira oferta do Al-Ahly já foi recusada. A chance de o Memphis Depay trocar o Corinthians por qualquer time dos Emirados nessa janela de janeiro é praticamente zero. O Memphis está muito focado em jogar a Copa do Mundo na metade do ano pela seleção holandesa. E ele entende que no Corinthians, onde já está adaptado, super entrosado com o restante do elenco e com moral com a torcida, não há por que mudar-se. Já para a metade do ano, quando não deve ter uma proposta de renovação do contrato do Corinthians, aí sim o mercado se abre e ele vai estudar alternativas. O Corinthians pode oferecer uma renovação para o Memphis? Até acho que vai, mas em condições muito menores, com o salário pelo menos pela metade do preço. Se o Memphis quiser ficar ganhando cerca de 3 milhões de reais mensais, aí pode sair negócio. Difícil é imaginar que o Memphis top reduzir seus vencimentos em 50%. O que você pensa sobre todos esses números? Já usa o espaço para comentário para analisar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Por quê? Porque o Corinthians é o seguinte, ele vai receber a grana do Tchoca. O que uma fonte me disse hoje, tá? Uma fonte me disse hoje é o seguinte: o Corinthians vai chegar para o São Paulo e falar, ó, o João Pedro está viajando amanhã, passando nos exames médicos, ele está contratado e a gente vai receber 9 milhões e meio de reais pelo empréstimo dele. Tá? O Torino vai pagar o Corinthians, né? Pelo empréstimo, claro. Então, as coisas com o Alisson melhoraram, né? Inclusive para o Alisson, porque o Corinthians conseguiu vender o Tchoca. Porque o Corinthians não tinha 1 milhão para dar. Aliás, hoje ainda, né? Ninguém cravou mais o Alisson porque o Corinthians não tem esse 1 milhão. Entendeu? O Corinthians não tem esse 1 milhão, essa é que é a verdade. Então, o que o Corinthians está oferecendo ao São Paulo? A garantia, né, do pagamento do João Pedro Tchoca, que vai ser jogador do Torino pelo menos até o meio do ano. Se ele fizer 10 jogos, aí o Corinthians vai receber mais 4 milhões e meio de euros. Então o Corinthians está esperando receber a grana do Tchoca para pagar o Alisson. Por quê? Cara, o Dorival quer o Alisson de qualquer jeito. E as pessoas entendem também, dentro do Corinthians, que seria uma sacanagem fazer isso com o jogador, porque ele avisou o São Paulo que estava indo para o Corinthians, que vai ser jogador do Corinthians. O presidente do São Paulo falou que ele ia jogar no Corinthians e pediu para sair, que não quer ficar no São Paulo para jogar no Corinthians. Não há mais clima, tá? Não há mais clima para o Alisson, né, permanecer no São Paulo Futebol Clube, e deve ser jogador do Corinthians. O problema é que o Corinthians não tem 1 milhão de reais. E aí, muita gente achando que o Corinthians ia pagar 20 milhões, 25 milhões no Rony. Não vai pagar. E é bom lembrar vocês em relação ao Tchoca, que eu trouxe isso para vocês no Blend, talvez as pessoas não sabiam. O Corinthians tem 75% do João Pedro Tchoca. Então, caso o João Pedro Tchoca faça 10 dos 17 jogos que o Torino ainda tem na temporada, até junho, o Torino vai ser obrigado a comprar o João Pedro Tchoca. Claro que isso depende de muita coisa. Ele pode fazer os 10 jogos? Pode. O problema é se o treinador observar. O problema é se o Tchoca não for bem nos primeiros jogos, aí o treinador observa que ele não é muito bom, o treinador vai e observa que ele não é um bom jogador, aí lascou. Você sabe como que é a situação, né? O treinador vai começar a não escalar para ele não completar os 10 jogos, tá? Para ele não completar os 10 jogos. Então, essa é a situação hoje, né, envolvendo o Tchoca também. O Corinthians, né, deve apresentar as garantias ao São Paulo
mostrando ali que tem dinheiro e vai ter dinheiro para pagar o empréstimo do Alisson. Naquelas condições, 1,5 milhão de reais, o Corinthians vai dar 1 milhão e vai dar 500 mil depois. Se ele completar 25 jogos com a camisa do Corinthians, mais 1,5 milhão. Dentro do Corinthians, as pessoas não têm certeza se ele vai ser utilizado 26 jogos. Ele tem que fazer acima de 25, 26. Então, dentro do Corinthians, as pessoas não têm essa certeza se ele vai realmente completar 26 jogos. Porque o Dorival vai rodar bastante o elenco, ele já não vai disputar o Campeonato Paulista, tem poucas rodadas? Tem, mas o Corinthians deve se classificar para as finais do Paulistão. Então, ele vai disputar a Supercopa, eu creio que não vai dar tempo dele disputar. Ele vai ter a Copa Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Eu acredito que ele vai completar esses 26 jogos. Mas dentro do Corinthians, eles não têm essa certeza. Eu não sei se eles têm um plano. E serve o que eu falei agora para o Tchoca, serve para o Alisson. Se ele começa a jogar mal, meu irmão, os caras metem pressão. Tá? Isso aí não é informação, tá? É só um feeling da minha parte e uma experiência que eu tenho. Não vale a pena, entendeu? Aconteceu isso, se eu não me engano, com o Biel lá no Atlético Mineiro. Meu amigo, se vê que é ruim, se vê que não deu certo, se vê que não vai engrenar, os caras dão uma segurada, entendeu? Então tem essa questão aí envolvendo, tá? O Tchoca. Agora precisamos de um atacante. O Corinthians está atrás de um atacante, tá? O Corinthians está atrás de um atacante, sim, mais um. Atrás de um lateral esquerdo, atrás de um zagueiro e mais um meio-campista. Então a gente tem hoje quantos reforços? Gabriel Paulista, Caio César, Matheus Pereira e o Milan, que estreou ontem. O Milan estreou ontem, lateral direito. E o quinto pode ser o Alisson. Aí o Corinthians ainda pode trazer mais. Um lateral esquerdo, 6. Um zagueiro, 7. Um meio-campista, 8. Dorival falou que queria 8 reforços, lembra? E um atacante, 9. Mais um atacante, 9. Então, assim, o Corinthians... O goleiro do Fortaleza ainda não está contratado, tá, gente? O goleiro do Fortaleza ainda não está contratado, não vou colocar na lista, tá? Ó, informação importante. O Alisson visitou a estrutura do CT Joaquim Grava, mas não fez exames. Ele não fez exames, não chegou ainda para fazer exames o nosso querido Alisson, tá? Então a negociação tá avançando, porque o nosso querido Tchoca foi vendido e o Corinthians agora tem uma graninha aí, né? De pelo menos 9 milhões de reais, 9 milhões e meio de reais para, né, poder tirar milzinho ali e pagar ao Alisson, tá? Pagar o São Paulo pelo Alisson. Agora é esperar a grana cair ou o São Paulo aceitar essa garantia, entendeu? Aceita a garantia, o Corinthians, né, coloca ele para jogar e quando chegar a grana do Tchoca, o Corinthians paga o São Paulo, tá certo? Vamos lá, zagueiro. O Corinthians está buscando um zagueiro no mercado da bola. A situação de zagueiro é igual à da lateral esquerda. O Corinthians tem vários nomes já, mas não tem nenhuma negociação, pelo que eu saiba, encaminhada para fechar. Se tiver alguma negociação em andamento, nós vamos descobrir, tá? Eu perguntei para 2 fontes no Corinthians hoje sobre Lucas Veríssimo, dizendo que é um jogador que me agrada muito, tá? As 2 fontes aprovam o nome do jogador. Uma delas diz o seguinte para mim, ó, pergunta que eu fiz sobre Lucas Veríssimo. Samir, para vir hoje um zagueiro, é muito menos qualidade, muito oportunidade. Não dá para saber, tá? Então, preste atenção nessa resposta que a fonte me deu. Para vir hoje um zagueiro... Tá aqui, eu tô lendo. Ó, Coringão. É Corinthians. Samir, para vir hoje um zagueiro, é muito menos qualidade, muito oportunidade. Não dá para saber, tá? Então, o que a fonte está querendo dizer?
que o zagueiro que o Corinthians vai contratar no mercado da bola tem que ser uma oportunidade de mercado. O Corinthians hoje não é qualidade, tipo, não é só qualidade. O Corinthians vai chegar e falar assim, pô, gosto, o Veríssimo é maravilhoso, vou lá pegar. Não consegue, não tem bala na agulha. Então, essa fonte foi super sincera comigo e disse que o zagueiro que o Corinthians vai contratar vai ser mais oportunidade do que qualidade. Não que não tenha qualidade, né, gente? Porque ninguém vai querer uma oportunidade, né? Ninguém quer, eu tenho uma oportunidade de fazer um mau negócio. Ninguém quer, seja um apartamento, uma casa, um carro, qualquer tipo de negócio. O jogador também não. Então não vai ter uma oportunidade que eles vão abraçar que seja sem qualidade, que seja ruim. Mas deu para entender, oportunidade de mercado, né? Isso aí, ó.